Senhor nosso Deus, querido Pai, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos agradecer pelo cuidado, pela proteção que o Senhor teve conosco durante este início de semana, pela oportunidade de estarmos aqui, abrir a Tua palavra, estudar mais um pouco dela, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós, que possa abrir a nossa mente, que o Espírito Santo possa se fazer presente, que nós possamos receber a tua palavra, que ela possa nos edificar, possa nos transformar e possa produzir frutos, que assim nós possamos levar também a outras pessoas que ainda não te conhecem. Abençoe o Rodrigo também, cuida dele, que não está muito bem hoje, que logo ele possa ficar bem. E ajude que ele possa também transmitir a tua palavra de uma maneira que nós possamos entender, possamos compreender e possamos ser edificados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. A gente normalmente faz a leitura do capítulo todo, né? Mas dessa vez a gente vai fazer a leitura. Eu acho que eu não coloquei na tela a parte do começo. Mas a gente pode pegar, cada um vai lendo um versículo aí, pode ser? A gente vai ler do 1 até o 10, que é a primeira parte da besta do mar, que é o tema de hoje. A parte da besta da terra, a gente deixa para a próxima semana. Eu acho que a gente vai gastar mais 2 semanas para terminar esse capítulo, essa semana e mais 2. Eu vou fazer a leitura do verso 1, aí quem puder continuar, por favor. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aí já vamos prestando atenção nos detalhes, viu? A gente já estudou isso aqui antes, a gente já estudou Daniel também. Tem muitos símbolos, os chifres, as cabeças, os animais, tudo isso aqui é muito importante. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dado poder para agir por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Muito bom. Aqui temos muitos detalhes que quem já estudou Daniel, quem já começou a estudar o Apocalipse, já consegue pegar de cara. São coisas muito importantes. Voltando no verso 1, a gente vê de novo, igual a gente viu em Daniel 7, a história começa no mar. E do mar emerge uma besta, assim como em Daniel 7. Em Daniel 7, nós vimos emergir do mar um leão, um urso, um leopardo, um animal terrível. E aqui nós estamos vendo também emergir do mar vários animais. Então, o mar é um símbolo para. Mar são povos, né? Muitos povos. Então, o Apocalipse 17:5, 17:15 vai mostrar pra gente o que significa isso. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, se essa besta saiu do mar, significa que ela saiu de um lugar muito povoado. Segundo ponto é a própria besta. Besta ou animal. Tem muita gente que vê besta e já associa isso a Satanás, por causa da marca da besta, do número da besta, mas besta é animal. E os animais são. Os animais são reinos.
Os animais são reinos. Lê pra gente, o Diogo, Daniel 7,17. 7:17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, o próprio Apocalipse fala de um símbolo que já está resolvido em Daniel. Em Daniel, a gente viu esses símbolos dos animais, a gente viu esses símbolos dos chifres. Então, ali ele fala o símbolo e dá o significado. E para a gente entender o Apocalipse, a gente tem que entender Daniel. Então, essa besta que saiu do mar, então de um lugar muito povoado que saiu um reino, um rei ou um poder. Os chifres, quem se lembra do que são chifres? Eu não tô lembrado o que é chifre, não. A gente vai em Daniel 7, verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, os chifres são reis. Então, agora a gente tem um quadro maior do que está acontecendo. O mar são povos, a besta é um rei, reino ou poder, e os chifres são reis ou reinos. Cabeça, quem se lembra? Poder? Também são países, assim? Reinos? A cabeça traz o significado igual ao dos chifres. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, você vê, tanto a besta como os chifres com as cabeças significam algo muito próximo: reis, reinos e poderes. E a gente vai ver que isso aqui tem um simbolismo grande. E se a gente transformar isso aqui em linguagem literal, a besta que surgiu do mar com 7 cabeças e 10 chifres, na verdade, se a gente for transformar isso aqui na linguagem simbólica para a linguagem literal, fica: vi surgir de um lugar povoado um poder, rei ou reino. E a gente vê isso se cumprindo na história com uma ligação muito forte entre o Apocalipse 12 e o Apocalipse 13. No Apocalipse 12, a gente vê a história que fala que no céu João viu um grande dragão, e esse dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esse dragão arrastava com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. E a gente viu em Isaías já que a cauda é a mentira. Nós vimos em Apocalipse que as estrelas são os anjos. E nós vimos também que o dragão é Satanás. Então, se o dragão é Satanás, a cauda é a mentira e as estrelas são os anjos, Satanás, com a sua mentira, com a sua astúcia, com seus enganos, ele arrastou 1/3 dos anjos do céu e eles foram lançados para a terra. Lançados na terra por quê? Porque aqui na terra, Lúcifer conseguiu enganar Adão e Eva e ele se tornou o príncipe do nosso mundo. Então ele acaba enganando o primeiro casal, usurpa o lugar de representante da terra que era de Adão, e ele se estabelece aqui. E ele perde esse domínio de príncipe desse mundo quando Jesus morre na cruz. Então nós temos essa visão onde mostra esse grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E agora no Apocalipse 13 a gente tem uma outra visão, onde mostra um animal, uma besta que sai do mar, que também tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele é muito parecido com o dragão que é Satanás. E nós vemos uma associação e um simbolismo forte aqui. Por quê? Porque a besta do mar, ela é a imagem e a semelhança do dragão. Do mesmo jeito que aqui ele viu uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, o Satanás é representado como um dragão, uma besta, um animal, com 7 cabeças e 10 chifres. E a gente vê que o papel que Satanás faz através desse poder, dessa besta do mar. Ela age de acordo com a vontade de Satanás. Ela age pelo poder de Satanás, de acordo com as doutrinas de Satanás, querendo conduzir as pessoas à perdição, assim como Satanás quer que nós sejamos destruídos e nos perdamos. Então, a gente tem uma relação interessante de que o que Satanás faz é sempre uma cópia de algo que Deus fez. A gente vai ver bastante isso na próxima parte do Apocalipse 13. Satanás, ele não cria nada novo, ele copia o que já existe. E do mesmo jeito que Jesus é a imagem e semelhança de Deus, a besta do mar, ela é a imagem e semelhança de Satanás. Nós temos essa relação fortíssima aqui no Apocalipse. Tudo que Satanás faz através dessa besta do mar é para a destruição do ser humano. Agora a gente vai para o verso 2. Quem lê para a gente, por favor? Apocalipse 13, 2. A besta que eu vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder
e o seu trono e grande autoridade. Então, temos aqui uma relação com Daniel de novo. Essa besta, ela tem características do leopardo, do urso e do leão, os mesmos animais que apareceram em Daniel 7. Se nós formos pensar, o leopardo, ele é a Grécia, e é também o quadril de bronze da estátua do capítulo 2. Quais são as características que esse poder que a besta do mar tem da Grécia? Alguém se lembra? Estou falando de características religiosas, tá? Doutrinárias. Quais são as doutrinas que vieram da Grécia e foram absorvidas por esse grande poder aí que é contrário a Deus? Ô, Rodrigo, não sei se estou falando certo. Eu acho que a imortalidade da alma Essa é uma delas, é principais. uma delas, né? Uhum. Essa é a principal. Tem mais uma que é importante também, que tem a ver com a imortalidade da alma. Alguém mais sabe? Não sei se você sabe, Juliana. Tem tudo a ver com a imortalidade da alma. Eu não sei, eu sei que. Não, o que eu lembro, assim, fora assim as coisas de estudo, quando Paulo teve em Atenas, Atenas é na Grécia, eu estou falando bobagem. Não, é sim, tá certo. Então, aí ele viu muitas. Eles tinham aquele negócio de mitologias, muitos deuses, muitos altares. Ele ficou assim meio horrorizado, né? Que eu lembro é mais ou menos isso, Não, entendeu? isso tem bastante na Grécia, sim. Mas se a É. gente for analisar as principais, essa parte da idolatria, ela vem de muitas culturas antigas, quase todas elas tinham, mas se a gente for pensar no que foi fortemente absorvido pela besta do mar, a gente vai pensar, como você falou, na imortalidade da alma e principalmente no inferno de tormento eterno. Essas são as duas mais fortes, existem outras, com certeza a idolatria faz parte também. Mas a idolatria, ela se encaixa mais forte até em outra característica, tá? O segundo elemento que a gente vê aqui que parece muito com Daniel é o urso. E o urso simboliza a Medopérsia, que é o peito de prata da estátua do capítulo 2. Alguém se lembra qual que é a principal característica que foi herdada da Medopérsia para esse poder da besta do mar? Características religiosas que você fala? Sim, característica religiosa. É algo que foi absorvido religiosamente por esse poder. Ah, não lembro, Rodrigo. Essa daí, Juliana, é a adoração ao sol. O mitraísmo era fortíssimo na Pérsia, e essa ideia de adoração ao deus Sol, então adoração ao Sol, vem muito forte de lá e foi carregado pela besta do mar. E outro elemento que a gente vê é o leão. O leão é o orgulho, a pompa, a riqueza e principalmente a idolatria. Centenas e centenas de deuses que existiam na Babilônia que eram cultuados. A gente vê que a ligação com a Babilônia é fortíssima na marca da besta, na imagem da besta. A imagem faz um paralelo com a imagem do Nabucodonosor do capítulo 3. A marca da besta, o decreto de morte, é tudo muito parecido com aquela história. Então, a relação fortíssima, principalmente da Babilônia, com relação à idolatria. E a Babilônia, o leão com asas, é a cabeça de ouro da estátua. Então, nós percebemos aqui que esse poder, essa besta do mar, ela carrega a religião, ela carrega a doutrina, o paganismo de vários outros povos anteriores. Então, ela foi uma junção de várias características, de vários erros, de vários enganos, e ela se engrandeceu e teve muito poder. E aqui o texto fala que quem deu poder para ela foi o dragão. Quem deu poder, autoridade e trono foi o dragão. Quem que é o dragão? Apocalipse 12:9 fala que o dragão é Satanás. Então, quem está por trás desse poder? Quem dá poder e dá força para ele agir? É Satanás. Apocalipse 13:1, quando fala que ele viu emergir do mar a besta, ele fala que ela tem 10 chifres e 7 cabeças. As 7 cabeças aqui, é importante a gente ter em mente que tem um animal de 7 cabeças que é Satanás, tem um animal que aparece no Apocalipse 17 com 7 cabeças também, que é a besta escarlate, que também é outro símbolo para Satanás, e aqui nós temos outra besta de 7 cabeças, que é a besta do mar, são diferentes. Então as cabeças da besta do mar são diferentes das cabeças de Satanás, são diferentes das cabeças do Apocalipse 17, da besta escarlate, que também é um símbolo de Satanás. Então, se nós formos pensar aqui, isso aqui é uma das teorias, é uma que eu acho que faz bastante sentido. A gente vê que os animais que aparecem na história de Daniel, eles estão diretamente ligados com o Apocalipse 13. E esses animais, se a gente for analisar, por exemplo, o leão aqui seria a primeira cabeça. Quantas cabeças tem o animal aqui, o leão?
Uma. Uma cabeça. Uma. Então, o leão pega a primeira cabeça aqui da besta do mar. Quantas cabeças tem o urso, que é a Medopérsia? Uma também. Uma também. Então, seria a segunda cabeça, seria o urso. Quantas cabeças tem o leopardo? 4. Então, 4 cabeças seriam a Grécia. Então, seria a cabeça 3, 4, 5 e 6. E depois nós temos mais uma cabeça, que é justamente a cabeça do animal terrível, que é Roma. E aqui a gente completaria as 7 cabeças. Se a gente for pegar do Apocalipse 12, do símbolo de Satanás, as 7 cabeças, é completamente diferente. É outra coisa, é outra ordem. Então, se a gente pega aqui todos esses poderes, que foram contrários ao povo de Deus, com várias falsas doutrinas, com muito paganismo misturado, eles formam o que é, no final de tudo, a besta do mar. E a besta do mar, a gente vê que ela tem ligações diretas com Daniel 7. E Daniel 8 também aqui. Daniel 8 fala assim, Daniel 8:24, que o chifre pequeno, ele tem um grande poder, mas o poder dele não vem dele, não é por sua própria força. E Apocalipse complementa que quem deu poder, força e autoridade para o chifre pequeno foi Satanás. Então aqui nós temos uma relação muito forte entre o chifre pequeno e a besta do mar. E realmente, se formos ver, o dragão, Satanás, a serpente, eles estão dando poder para o chifre pequeno. E o chifre pequeno é a besta do mar. Olha como que as características elas se encaixam É perfeitamente. um representante de Satanás, né? É o boneco de Satanás, né? É quase que É um o ventríloco. representante, né? É, ele que tá usando, né? Ele está por trás ali mexendo as cordinhas e fazendo tudo. A gente vai ver que a relação entre o chifre pequeno de Daniel e o chifre pequeno nós já identificamos no estudo da outra semana. Esse poder, que é o poder do anticristo, ele tem características perfeitamente iguais à besta do mar. Então, o chifre pequeno fala que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. A besta do mar diz que quem deu o poder foi Satanás. Ele tem autoridade por 3 tempos e meio, e a gente já viu que 3 tempos e meio, 1260 anos e 42 meses são a mesma coisa. E a besta do Apocalipse tem autoridade por 42 meses. O chifre pequeno faz guerra contra os santos. A besta do Apocalipse faz guerra contra os santos. Tem uma boca que profere blasfêmias. A besta do mar tem uma boca que profere blasfêmias. O chifre pequeno, ele atinge o santuário e o exército de Deus. A besta do mar, ela difama o tabernáculo e os habitantes do céu. Você vê, as relações se encaixam perfeitamente, as características encaixam perfeitamente também. Então nós temos uma ligação direta, e essa ligação ela é proposital, porque a besta do mar é o mesmo poder que aparece no Daniel 7 como o chifre pequeno. Esse poder é o poder do anticristo, que é governado e controlado por Satanás, que é o dragão, que é a antiga serpente. E esse poder é Roma Papal, como nós já identificamos no estudo passado. Eu não vou ficar me atentando e parando demais nesse ponto, porque qualquer coisa quiser ver isso aqui de novo, entender melhor, é só voltar no vídeo do último estudo. Mas a gente vê que todas as características estão perfeitamente enquadradas em Roma Papal. O poder do anticristo, o chifre pequeno, a besta do mar, são o papado. Apocalipse 13, versos 3 e 4 agora. Alguém lê para mim, por favor? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, olha só. Ele fala que essa besta, ela sofre uma ferida mortal. E essa informação aqui ela é nova. Quando a gente estuda Daniel, a gente não sabe que esse poder perseguidor vai sofrer uma ferida mortal. A gente sabe que ele vai perseguir por 1260 anos, que é o que a profecia mostra e fala com clareza. Mas a gente não sabia como esse poder ia acabar. E aqui no Apocalipse, João está falando, esse poder vai sofrer uma ferida mortal. Esse poder vai acabar. E João escreveu isso aí 1800, 1700, 1600 anos antes de acontecer. Ele fala esse poder que está perseguindo, esse poder político e religioso que persegue as pessoas, que ataca o povo de Deus, que faz blasfêmias, que muda a lei de Deus, ele vai sofrer uma ferida mortal. E essa ferida mortal ela acontece exatamente no final dos 42 meses ou dos 1260 anos. Esse período final, quando o domínio do papado é retirado, através de Napoleão, quando o Papa Pio VI é preso. A gente vai falar mais sobre isso depois. Só que aqui temos uma informação nova. Nós não sabíamos que ia ter uma ferida mortal. Aí o Apocalipse conta que ele sofreu uma ferida mortal e perdeu o poder. Mas agora a gente sabe que essa ferida mortal vai ser curada.
E nós estamos numa etapa do mundo hoje em que a ferida mortal já aconteceu, o anticristo já foi ferido de morte, só que ele vai voltar. Ele ainda não voltou. Mas se você começar a analisar como o mundo está agindo e como as coisas estão acontecendo, nós podemos entender que essa ferida mortal ela está em processo de cura. A gente consegue ver que não vai demorar muito, eu imagino, para que o papado volte a ter esse poder que ele tinha. E quem vai dar esse poder para o papado? É a besta da terra que a gente vai estudar semana que vem. E tem outro detalhe interessante também é que as pessoas do mundo vão se maravilhar e vão seguir a besta. Quando a ferida mortal for curada, quando o papado voltar a ter poder político e religioso global, o mundo todo vai se maravilhar disso. O mundo todo vai seguir a besta. Então você vai pensar em pessoas que não são religiosas vão seguir, pessoas que são religiosas vão seguir também. Vão ser cristãos, muçulmanos, judeus, espíritas, católicos, evangélicos e aí por diante, todos eles seguindo as doutrinas do papado. E aí fala também que as pessoas que fizerem isso, que seguirem o papado quando ele receber quando ele receber a cura da ferida mortal, elas vão estar adorando o dragão. Por quê? Porque, como a gente falou, a Juliana até falou, é o fantoche, é o ventríloco ali, é o bonequinho. Quem está por trás de tudo é Satanás. Quando as pessoas adorarem o papado e seguirem, voltarem a seguir o papado, eles vão estar por tabela adorando o dragão. Rodrigo, uma das características agora do tempo do fim é que Satanás vai agir com grandes milagres e prodígios, né? E o cristão, ele não pode se guiar através de milagres. Eu estava até falando para minha mãe isso. Minha mãe falou assim: ah, mas lá tem muito milagre. Falei, mãe, não é pelo o medidor da fé de ninguém, não é através de um milagre. A gente tem que ficar muito assim, atento a isso. É a palavra. Tá de acordo com a palavra, beleza. Não tá, descarta. Né? Porque vai ser a cartada final de Satanás, vai ser esse. Vai operar, igual você falou, as pessoas vão ficar maravilhadas, né? Porque eu acho que quando essa ferida mortal for curada, vai ser através de uns milagres e prodígios. É a única coisa que eu posso pensar aqui, que vai ser uma coisa que vai envolver todo mundo, que as pessoas vão ficar hipnotizadas, né? Pelo papado, vai ser isso. Inclusive esse é o tema do estudo da semana que vem, que é a besta da Terra. É justamente através desses grandes poderes e prodígios e sinais que a ferida mortal vai ser curada mesmo, como você falou. Então a gente tem que estar atento ao que a palavra falou, como você disse. O que a Bíblia diz, não importa quantos sinais e prodígios possam existir se eles forem contrários à Bíblia. Porque a gente sabe que até Satanás se transforma em anjo de luz e ele tem poder para fazer essas coisas. E nós vemos até em Mateus 24 falando que o próprio Satanás vai se fingir ser Jesus, vai aparecer nos lugares fazendo milagres, prodígios e curas. Então a gente sabe que isso é muito importante. E, Rodrigo, outra coisa, não vou nem falar muito longe, deixar muito para frente, não. As pessoas são movidas através de milagres. Não sei se você lembra que quando começou aquela igreja mundial com aquele apóstolo Valdemiro, como que as pessoas idolatravam ele? Ele ficava em cima de um púlpito assim, e era assim no meio de uma igreja, as pessoas ficavam ao redor dele e as pessoas beijavam a mão dele. Ele limpava o suor dele com uma toalhinha, as pessoas disse que botava nas feridas, nos doentes, entendeu? As pessoas já idolatravam o cara só falava abobrinha, borracha, um besterol do caramba, mas as pessoas estavam tão cegas que as pessoas iam ali através de uma cura, de um milagre, como iam lá em Abadiânia, né, com aquele João de Deus. As pessoas ficam muito cegas com o negócio de milagre. É verdade. E se você for ver o que a Bíblia fala, a Bíblia diz que a fé é crer sem ver, né? É crer e acreditar naquilo que a gente não pode ver. Mas muita gente só se prende nisso, infelizmente. Muitas vezes pode estar falando a besteira que for, mas se prende só nesses detalhes. Essas coisas existem milagres, existem prodígios, existem com certeza. Existem os dons espirituais e esses dons vão aparecer nas igrejas, sim. Mas elas têm que ser coerentes com o que a palavra diz, senão tá tudo errado. Rodrigo, aí cai num ponto também, né, que menciona aqui no versículo 3, né, que essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Mas se a gente for dar uma olhada mesmo assim, dar uma analisada, eles já estão se maravilhando
e seguindo a besta, né? Só não está explícito ainda. A maioria já está fazendo isso. Sim, indiretamente já acontece. O Já. único ponto que ainda não aconteceu mesmo, Diogo, é a cura da ferida. Isso, a cura da ferida. Mas o Hum. restante já está Já está acontecendo já. acontecendo, sim, sem dúvida. E se a gente for analisar, isso já mostra pra gente como que a cura está próxima. Porque o cenário já está todo armado. Tá tudo prontinho para que a ferida mortal seja curada e para Ah, que já. eles voltem. Aí agora vamos pro versos 5 e 6. Eu tava pensando num negócio aqui interessante. Você vê, o diabo ele só copia o que Deus faz, né? E você percebe que o engano mais eficiente dele é o engano que mais parece cristão. Você percebe todos esses reinos aí que passaram, eles passaram e todos tinham umas ideias muito doidas, né? Tipo inferno de tormento eterno, muitos deuses, e nenhuma dessas perdurou por muito tempo. E perdura até hoje por causa do que o diabo fez com a Igreja Católica, né? Mas porque ela camuflou tudo para parecer mais cristão. Você vê como é que as coisas são, né? O sofisma ele funciona muito quando ele parece ser convincente, né? Que a pessoa chega a pensar, como que isso aqui não pode ser verdade, né? Tô fazendo isso aqui para Deus, é uma coisa de doido isso. Com certeza. É o mais perigoso de Verdade, todos é o que parece cristão. verdade, viu? Agora aqui, o que ele falou é uma verdade, né? As pessoas falam assim, como que isso aqui não pode ser verdade, né? É uma coisa tão maravilhosa, né? As pessoas não vão na Bíblia. E se vocês observar, igual você falou que o diabo ele imita muito Jesus. Você vê lá no livro de Êxodo, né? Quando Moisés jogou a vara dele, né? O cajado dele se transformou numa cobra. Aí veio os magos também fizeram a mesma coisa, meio parecido, né? E ele imita muito Deus, as coisas de Deus. E quem não conhece a palavra vai ser enganado. Porque, igual você falou, como que isso pode ser mentira, uma coisa perfeita, né? É por isso que o engano é tão perigoso. Primeiro, porque ele é convincente. E como o Gabriel falou, ele usa sofismas. Sofismas são mistura de mentira e verdade. E ela parece verdade. E infelizmente é um desconhecimento muito grande, não é à toa. Oséias fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Quantas pessoas eu conheço aí que se dizem cristãos, se dizem seguir a Deus, mas não estudam, não conhecem, não sabem nada, só acreditam naquilo que é falado. A Juliana falou dos bereanos, é justamente o que nós temos que ser. Nós temos que ir conferir na fonte, vendo o que a Bíblia realmente fala. Infelizmente, a maioria das pessoas acaba só acreditando no que elas ouvem. Não, e o Rafael, ele vê na Bíblia e na calculadora ainda, né? O Ainda negócio faz dele a é mais conta. aprofundado. Ainda faz a conta. Alguém lê pra gente Apocalipse 13, 5 e 6? Eu vou ler aqui. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Olha só como que isso aqui é uma repetição do Daniel 7. No Daniel 7 a gente viu que o chifre pequeno ele falava blasfêmias. Aqui a besta do mar fala blasfêmias. Então ele está mostrando pra gente, olha, essa besta que surge do mar, vocês já conhecem ela. Ela é a besta que apareceu no Daniel 7, ela é o chifre pequeno, é o poder do anticristo. E essa parte de fazer blasfêmias, olha só, uma boca que falava com insolência. Essas insolências são as blasfêmias. E a gente já viu também na semana passada, não vou me demorar nisso aqui, o que são as principais formas de blasfêmia que aparecem na Bíblia. Existem muitas formas, mas essas são as formas que Jesus foi acusado. E lembra que o diabo sempre imita Jesus? Então, as blasfêmias que Jesus foi acusado de cometer são as mesmas blasfêmias que ele usa hoje para se dizer no lugar de Deus, para se dizer como aquele que tem a Bíblia, a autoridade e o poder de Deus na terra. João 10:33 responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Estão falando isso aqui para Jesus. Pois sendo tu homem, pois sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Jesus tinha se declarado Deus, e aí os judeus chegam para ele e falam assim: você está cometendo blasfêmia, porque nenhum homem pode se colocar no lugar de Deus. No caso ali, Jesus podia, porque ele é Deus. Mas nós vemos que, através do catecismo e da doutrina católica,
a gente vê claramente que o Papa se coloca no lugar de Deus. Eu vou deixar aqui, quem quiser depois assistir e quiser ler isso aqui, a gente leu no estudo da semana passada, pode pausar e ler, mas nesses textos o Papa claramente declara que ele é o próprio Deus, ele é a própria imagem de Deus vivo, que ele é o próprio representante de Deus na Terra, que ele tem o poder e a autoridade de Deus, que ele tem o poder para mudar a Bíblia. Você vê que aqui é a Arca da Aliança, no meio dos dois querubins, o que aparecia era justamente o Shekinah, a glória de Deus. Olha como é que o Papa se assenta, no meio dos dois querubins. A gente vê aquele texto Tessalonicenses falando que ele vai se assentar no trono, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, e as pessoas estão esperando o anticristo, o filho do diabo, um homem que vai surgir no futuro para fazer isso, mas não. A gente viu no estudo da semana passada, na semana retrasada, do Daniel 7, que o Papa ele já faz isso. O papado já é esse poder do anticristo. E não é o Papa Francisco, o Papa Leão, qualquer um dos papas, é o sistema papal. Ele se coloca no lugar de Deus. E todos esses textos, como o vigário, o substituto de Cristo, que ele fala que ele tem o poder e a autoridade de Jesus Cristo, que a palavra dele é a palavra de Deus, e por aí vai. Quem quiser depois pode pausar isso aqui para poder ver todos os textos. Mas a gente vê que ele comete esse tipo de blasfêmia. E o segundo tipo de blasfêmia que Jesus foi acusado foi o poder de perdoar pecados. Quando Jesus ele pega aquele homem que eles descem pelo telhado paralítico, ele fala para o homem assim, ele fala para os fariseus que estavam olhando, né? O que é mais fácil, eu falar para ele levante e anda ou perdoar os pecados? Então para que vocês saibam que eu sou filho de Deus e eu tenho poder de perdoar pecados, levanta, pega tua maca e anda. Então você vê que logo depois disso, eles perguntam, né? Por que fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E justamente a gente vê que o papado tem a mesma pretensão de perdoar pecados. Eles dizem que eles têm o poder das chaves, então fala que através da Igreja Católica é a única igreja que tem o poder de perdoar os pecados, e que a gente vê aqui, né, não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Tipo, não é Deus que perdoa, é a Igreja, e perdoa através do intercessor humano que é o Padre. Então você vê que é completamente diferente do que a Bíblia diz. Mais uma vez, né, quem quiser pode ver isso aqui depois, mas estão tudo bem explicadinho, a gente leu tudo com calma no estudo do Daniel 7. Então a gente percebe que Roma papal, o papado, mais uma vez, não é o católico, não é o papa, não é o padre, é o sistema religioso. A gente percebe que esse sistema religioso ele é o poder do anticristo. A gente viu isso detalhadamente no estudo de Daniel 7, mas agora ele está trazendo os mesmos elementos e repetindo esses elementos para a gente, porque ele quer mostrar para a gente isso aqui é muito importante. Essa besta, esse poder que sofreu a ferida mortal, que deixou de ter poder político e religioso, que hoje não tem poder político e religioso, vai voltar a ter. Essa ferida mortal vai ser curada e novamente o mundo vai voltar a segui-la. A gente vai pegar aqui rapidamente algumas das características do chifre pequeno, que são as características da besta do mar. Proferirá palavras contra o Altíssimo. O que é isso? É justamente cometer blasfêmias. Ele se coloca no lugar de Deus, ele diz que tem o poder de perdoar pecados e ele também diz que tem o poder de mudar a Bíblia. E é interessante de pensar que várias das mudanças na Bíblia feitas através do catecismo são aceitas pelas igrejas evangélicas. A maioria das pessoas não sabe disso, mas muitas das doutrinas cristãs, pentecostais, evangélicas, protestantes, elas vêm do catecismo e não vêm da Bíblia. Magoar os santos tem toda aquela parte que nós falamos no estudo de Daniel 7 também, sobre os reformadores. Também é muito interessante, essa história desses caras é muito bonita. Os valdenses, os albigenses e os huguenotes, também isso aqui é tudo muito interessante. No livro do Grande Conflito fala muito sobre isso, é legal demais quem quiser ler. Eu tenho alguns aqui em casa também, se alguém quiser eu posso doar. É muito interessante. A gente vê sobre os instrumentos de tortura, nós falamos isso nos outros estudos também. Quem queria seguir a Bíblia ou queria ensinar a Bíblia ou falar que a Bíblia tinha autoridade acima do que o Papa falava, que o Papa estava falando algo diferente da Bíblia ou a igreja falava algo diferente da Bíblia, era perseguido, era torturado, era queimado vivo, era serrado, era colocado em prisões, era humilhado. Era triste demais e isso aconteceu durante 1260 anos. Então, magoar os santos tem a ver com toda essa perseguição que o papado fez contra o povo de Deus durante tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1260 anos, de 538 até 1798. Tudo isso a gente detalhou muito bem no estudo da semana passada. Mudar os tempos e a lei também é outro ponto muito relevante. Quais foram as leis que foram mudadas pelo papado? Justamente a lei de Deus. E a gente vê isso, por exemplo, no segundo mandamento. No segundo mandamento, Deus fala claramente: não farás para ti imagem de escultura.
E o mandamento é claríssimo que nós não devemos fazer a imagem de absolutamente nada. A gente vê em Deuteronômio, por exemplo, como que Deus quer ser claro com isso. Ele fala assim: então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Quando Deus falou com Moisés, ele propositalmente não apareceu de forma física, visível, para que não fosse adorado dessa forma. Ele apareceu no meio do fogo, ele falou com Moisés, mas Moisés não viu figura nenhuma. Aí ele fala aqui: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Olha, não façam imagens para serem adoradas em forma de ídolo, nem mesmo de Deus, nem mesmo de Jesus, nem mesmo dos anjos, nem mesmo de qualquer tipo de animal. Não é para fazer. É claríssimo no mandamento. E a gente já viu também isso aqui na semana passada, que no catecismo, isso aí é a imagem do catecismo que eu tirei a foto do catecismo que eu tenho aqui em casa, ele fala assim: era proibido a história de adorar imagens, mas em 787, no concílio ecumênico do papado, nós decidimos que agora pode. Então agora você pode adorar não só a imagem de Jesus, de Deus, como de Maria, Mãe de Deus, e dos anjos e dos santos. E fala que isso não é contrário ao mandamento, porque ele está venerando a imagem. Venerar não é a mesma coisa que adorar. Mas se você pegar no dicionário, você vai ver que venerar é exatamente a mesma coisa. Venerar é adorar. E aí agora você pode adorar a imagem de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. Você pode adorar a imagem de Maria ou dos santos. Aí, Gabriel, até a imagem do Michael Jackson você pode adorar, não sei porquê, mas pode. E a gente vê que isso é completamente contrário a tudo que a Bíblia fala. Inclusive, a gente vai ler esse texto na íntegra depois, mas só um detalhe: Ezequiel é levado em visão, e ele é levado para o templo. E no templo ele chega, e dentro do templo de Deus, o lugar mais sagrado do mundo, tinha uma imagem dos ciúmes de Deus. Essa imagem dos ciúmes ela foi colocada perto do altar. Então essa imagem ela era um ídolo. Tinham colocado imagens de escultura de outros deuses dentro do santuário de Deus. E a gente vê que essa imagem dos ciúmes é isso porque no mandamento das imagens, em algumas traduções, traz assim: não fará para ti imagem esculpida, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. A imagem que causa ciúmes em Deus é justamente a idolatria. Então, dentro do templo de Deus existia idolatria. A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco. Outro mandamento que foi mudado, que são esses dois principais: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós vemos claramente no mandamento do Êxodo que nós devemos lembrar do dia de sábado, porque Deus é o Criador de todas as coisas, e o sábado é um memorial da criação. E que a gente já estudou isso aqui também. No sétimo dia, Deus santificou, abençoou esse dia. E ele santifica o sábado com a presença dele de uma forma especial, e por isso é um dia santo, é um dia diferente, é um dia separado. Mas aí, no catecismo também está escrito assim: o sábado ele é o selo de Deus. Mais uma vez, né? A gente já leu isso na semana passada, eu não vou ler aqui. Quem quiser pausa pode ler. Mas fala aqui que o sábado ele é eterno, que a lei de Deus ela é eterna, que o sábado é o sinal entre Deus e seu povo e que as pessoas devem ser fiéis a ele. Mas, entretanto, para nós nasceu um novo dia, o dia da ressurreição de Cristo, o domingo. Então eles falam assim: a Bíblia fala que o sábado deve ser seguido. Não tem nenhum texto na Bíblia que fale contrário ao sábado. Mas nós decidimos mudar o sábado para o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. A Bíblia fala sobre isso? Não. Os textos dos evangelhos foram escritos 30, 40. O João escreveu 60 anos depois de Jesus morrer, ele não falou de mudança nenhuma. Mas o papado disse que mudou. E o próprio Jesus falou: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iotil jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então Jesus falou: enquanto existirem os céus, ninguém vai mudar a lei. Eu não sei se vocês conseguem olhar para fora aí, mas aqui dá para ver o céu e tá lá ainda, viu? Então a lei tá valendo. A gente tem que entender que quem mudou foi justamente o papado, não foi Deus. E é engraçado que as igrejas cristãs, que se dizem protestantes, elas obedecem esse mandamento do papado. E aqui tem outro ponto muito interessante, muito relevante, que fala sobre o porquê do domingo. Aqui no catecismo diz que reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus.
E aí a gente vem na história do mitraísmo de novo, que a gente viu lá do urso da Medo-Pérsia. O deus Mitra é o deus do sol persa. A gente vê, olha só, o ostensório católico, ele é exatamente parecido. Ele é uma representação do deus Mitra. E a gente vê até nas imagens de Jesus e dos santos que a gente vê na igreja, a gente vê essas imagens em vários lugares, tem esse símbolo atrás da cabeça deles que eles falam que é a auréola. Mas é a auréola nada, é o arco solar. A adoração ao sol em várias culturas sempre foi desse jeito. Aqui no Egito você vê é o deus Sol, Ra, e atrás tem esse círculo, igualzinho. O deus Sol Invictus romano, o deus Mitra aqui em cima, e também tem o deus do Sol Hélios, que é o grego. Você vê todos eles com a representação do Sol. E a gente vê aqui que o sábado foi mudado domingo, um dos motivos foi a adoração ao Sol, porque o domingo é o Sunday, o dia do Sol. E várias culturas antigas, persas, egípcios, romanos, gregos, adoravam o Sol no domingo. Então Deus tem um dia para ser adorado? Nós agora mudamos. A Bíblia não autoriza essa mudança, mas nós temos poder para isso porque o Papa é Deus na Terra. E agora é o domingo, o dia do Deus Sol. E olha só o que Deuteronômio também diz: guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo sol, lua e estrelas, a saber todo o exército dos céus, e seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto àqueles. Coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então Deus fala assim: cuidem-se, não façam adoração ao sol. E o catecismo diz: nós adoramos a Deus no domingo porque é o dia do sol. E o mundo todo se curva a isso. Ezequiel também fala sobre isso. Deus leva ele lá e fala assim: olha só as abominações que eles cometem, e mostra a estátua lá fora, aí mostra que eles estão incensando e adorando imagens dentro do templo, e aí ele mostra assim: você vai ver abominações ainda piores. Ele leva Ezequiel para fora e ele vê as pessoas que trabalhavam no santuário, homens que deviam ser fiéis a Deus, adorando o sol, virados de costas para o templo. E Deus fala para ele: olha só, cerca de 25 homens de costas para o templo, com o rosto para o oriente, adorando o sol. E Deus fala para ele assim: é pouca monta o que eles fazem comigo, é pouca coisa o que eles fazem aqui. Ele fala assim: essas abominações que eles cometem é besteira minha? Eu estou exagerando aqui? E ele fala assim: pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão e nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Ou seja, as abominações que eles cometiam dentro do santuário de Deus eram tão ofensivas a Deus que Deus falou assim: eles vão ser punidos por isso. E ainda que eles me gritem aos ouvidos, eu não ouvirei a voz deles. Então é uma coisa muito dura. A gente vai para esse texto com mais detalhes depois. Então, palavras contra o Altíssimo, nós vimos que é através das blasfêmias que o papado faz. Magoar os santos, a grande perseguição que aconteceu no passado e vai acontecer de novo quando a ferida mortal for curada. Mudar os tempos e a lei, a mudança dos mandamentos que o papado fez e o resto do mundo cristão aceita. Aqui nós temos os 10 mandamentos segundo a Bíblia e os 10 mandamentos segundo o catecismo. Quem quiser pode pausar depois para ver com calma também. Mas principalmente foram mudados a ideia de que não pode ter imagens, que foi tirada. O sábado foi trocado por domingo. E aí, em vez de ter 9 mandamentos, eles dividiram o 10º mandamento, que é não cobiçar, em 2 partes, para ficar com 10. Daniel 7,25 fala sobre o tempo da perseguição. A gente já falou sobre isso, não vou me demorar também. Tempo, tempos e metade de um tempo. Está mais bem explicado isso no estudo de Daniel 7. Que é o período, mesma coisa. Tempo, tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. 3 anos e meio são 42 meses. 42 meses, lembrando que cada mês o calendário hebraico tem 30 dias, são 1.260 dias proféticos, que são 1.260 anos literais, de acordo com Números e Ezequiel. Então, a perseguição duraria 1.260 anos, e ela já aconteceu, de 538 a 1798. A ferida mortal acontece em 1798, mas a gente sabe que essa ferida mortal vai ser curada. Quando ela vai ser curada, nós não sabemos, mas tudo indica que está acontecendo por causa dos sinais. Então, essa aqui também é mais uma forma de enxergar essa relação, tá? Então, analisando toda a linha do tempo profético que nós estamos em Daniel. Nós temos a Babilônia, depois da Babilônia, Medo-Pérsia, depois da Medo-Pérsia, Grécia. Quando surge o leopardo, que é a Grécia, ou então o bode com chifre, um grande chifre notável, o que acontece depois disso aqui? É Roma, né? Antes tem a divisão em 4. Isso. E depois Roma. Depois Roma. Depois de Roma, o animal terrível e espantoso se divide em 10 chifres.
Em 10 chifres. que são os 10 primeiros países da Europa, hoje são mais, né? Mas são os 10 primeiros países. Depois disso surge o chifre pequeno, que nós identificamos em Daniel 7 como sendo papado. Todas as características batem perfeitamente. Quando o chifre pequeno surge, ele tem que destruir 3 dos chifres anteriores: Vândalos, Érulos e Ostrogodos. E quando ele faz isso, ele se torna o poder mais forte do mundo naquele momento. O chifre pequeno, ele é a besta do mar, e ele é também o papado. É a mesma coisa falar chifre pequeno, besta do mar ou papado. A besta do mar, como a gente já falou, tinha que perseguir o povo de Deus durante 1260 anos. Isso realmente se cumpriu perfeitamente. O tempo da perseguição começa com a queda dos ostrogodos. Depois ele dura até 1798, quando o general Berthier prende o Papa. A gente vai falar mais disso depois. Então, marca inicial dos 1260 anos de perseguição com a queda dos ostrogodos, o início da supremacia papal, e final com a ferida mortal, quando o Papa Pio VI ele é levado para cativeiro. E aí justamente é o que acontece aqui. Se alguém leva para cativeiro, o Papa, que a tantas pessoas levou para cativeiro, a tantas pessoas torturou, matou e perseguiu porque elas queriam ser fiéis à Bíblia, ele vai ser levado para cativeiro. Se alguém leva para cativeiro vai. Interessante que quando João escreveu isso aqui, ele não fazia nem ideia de existir Papa. Vai existir papas 500 anos depois, 400 anos depois de João ter escrito isso aqui. E já estava falando como ia ser feita a ferida mortal. A ferida mortal ia se dar com aquele que levou tantos para cativeiro sendo levado para cativeiro. Em 1798, o general Berthier, que era um general de Napoleão, ele prendeu o Papa Pio VI, levou o Papa Pio VI para cativeiro, e desde 1798 até hoje, o papado não teve mais poder político global. O papado é um poder religioso, mas não é um poder político fora do Vaticano, né? A gente sabe, a gente vai ver na semana que vem, que essa ferida mortal vai ser curada e como ela vai ser curada. E esse poder político e religioso que o papado tinha, ele vai voltar. Apocalipse 13:6 fala assim, que a besta do mar abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. O tabernáculo é o santuário, é o templo. Então as blasfêmias nós já vimos o que é: se colocar no lugar de Deus, se colocar no lugar de Deus, fala que pode perdoar o pecado e fala que tem autoridade para mudar a Bíblia, mudar a palavra de Deus. E a Igreja Católica, ela é literalmente um templo. E aqui a gente vê como que ela difama o tabernáculo. É por isso que eu sempre falo pro pessoal lá na igreja, a igreja não é um templo. Templo e igreja são coisas completamente diferentes. A igreja, ela é uma continuação da sinagoga. A sinagoga é onde as pessoas iam para estudar a Bíblia, para ouvir a palavra, era na sinagoga. O templo, ele era local de sacrifício, ele era local de adoração também, mas era local principalmente do sacrifício. Então, a Igreja Católica, ela é literalmente um templo. Ela tem pátio, lugar santo, lugar santíssimo, ela tem todos os elementos do templo, a gente vai analisar isso aqui agora. O santuário, aqui é a foto do tabernáculo, ele tinha o pátio. A Igreja Católica também tem o pátio. O santuário, ele tinha um lugar santo, e a Igreja Católica também tem um lugar santo. E a Igreja Católica tem todos os elementos do templo. No templo tinha o altar de incenso, o altar de holocausto, tinha a mesa dos pães, tinha o candelabro, e olha só, o altar de sacrifício, onde acontece o sacrifício da Eucaristia. O incenso, que faz referência ao altar de incenso. O candelabro faz às vezes aqui com umas velas. E os pães aparecem aqui e também aparecem no sacrifício da Eucaristia. Então temos também lugar santíssimo, que toda a igreja católica, se for, você vai ver que tem um lugar santíssimo. Aqui eu tirei na igreja da Federal. Olha só, os 2 querubins, e aqui seria, no caso, onde fica a presença de Deus, igualzinho na Arca da Aliança. Na Igreja Católica tem sacerdote, assim como tinha sacerdote no templo. E também tem sumo sacerdote, que é o Papa. Então você vê que todos os elementos estão aqui. E todos os elementos são feitos de forma profana. Porque a partir do momento que Jesus foi o sacrifício perfeito e ele morreu pelos nossos pecados, as funções sacrificiais do templo e os elementos do templo, eles perderam a validade. O templo aqui da terra, o santuário aqui da terra foi fechado. Ele não deveria mais existir. A gente sabe que os judeus insistiram ainda até o ano 70, mas não era para ter acontecido isso, era para ter encerrado ali. E hoje, uma continuação desse santuário, uma continuação desse sacrifício, significa o quê? O Messias não veio, o sacrifício perfeito não aconteceu, e dessa forma, o sacrifício de Jesus é profanado.
Olha só mais elementos. A gente vê na história lá no começo, no livro de Samuel, por exemplo, no livro dos Juízes também acho que aparece. Eu acho mais em Samuel. Os filisteus, eles adoravam o deus peixe chamado Dagon. E esse deus peixe usava uma cabeça de peixe. E é igualzinho à mitra papal. Por quê? Porque o papado traz elementos de várias outras culturas pagãs. A cruz torta aqui, olha só, tá vendo essa cruz que o Papa usa? Essa cruz torta é um elemento satânico. A gente já falou sobre isso do mitraísmo, né? Do deus Sol. A gente falou da auréola, né? Como isso é fortemente relacionado. Aqui é uma sala lá no Vaticano, a sala Paulo VI. Eu sempre mostro isso nos estudos, mostrei no Daniel 7 também. Você vê aqui, ó, os dois olhos da serpente e a boca da serpente. Porque ele é a continuação da serpente, Satanás, a antiga serpente. Essa escultura bizarra que tem também na mesma sala, onde tem o trono do Papa. E aqui a gente fala sobre a Eucaristia. Olha o que o Catecismo fala sobre a Eucaristia. Ela fala que a Eucaristia, o sacrifício de Jesus na cruz, ele não é suficiente. Mas para ele ser válido, ele tem que se unir a outros sacrifícios. Então fala assim, o sacrifício de Cristo une-se não só os membros que ainda estão nesse mundo, mas também os que já estão na glória do céu. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e todas as santas que a igreja oferece o sacrifício eucarístico. Para quem não sabe, dentro da Igreja Católica, em todas as missas acontece o sacrifício da Eucaristia. Quando eles fazem aquela cerimônia que seria, entre aspas, semelhante à Santa Ceia, eles dizem que aquele pão se transforma literalmente no corpo de Cristo e que Cristo está sendo sacrificado de novo em todas as missas, porque o sacrifício de Cristo não foi perfeito. O sacrifício de Cristo tem que se unir ao sacrifício de Maria e dos santos para poder ser aceitável a Deus. E olha só o que Hebreus fala. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. O sacrifício dele é perfeito e acontece uma vez para sempre. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, se eu digo que eu tenho que fazer um sacrifício novamente, unir esse sacrifício com os santos e com Maria para ele ser aceitável a Deus, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. E aqui a gente volta naquele vídeo que o Papa fala do fracasso da cruz. Aqui eu quero ler com vocês o texto de Ezequiel 8, se quiser abrir na Bíblia de vocês aí. Ezequiel 8, nós vamos ler o capítulo inteiro. Ele fala muito sobre o que a gente está vendo aqui. Por quê? Porque dentro do templo de Deus estavam acontecendo abominações. Porque vocês sabem que na história de Israel, o povo de Deus, o povo entre aspas de Deus, foi mais tempo rebelde e pagão do que realmente foi povo de Deus. E Deus está mostrando o quanto é grave a idolatria e a prostituição espiritual que o povo cometia. Então a gente vai ler o Ezequiel 8 inteirinho. Eu vou ler o verso 1 e aí vocês dão sequência para mim, por favor, tá bom? Visão das abominações em Jerusalém. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo e, dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava essa imagem dos ciúmes à entrada. Então, lembrando que, olha só, Deus leva ele em visão para o santuário. Ele fala que a glória de Deus estava ali, está vendo o que está acontecendo. E ele fala da imagem dos ciúmes, que mais uma vez tem a ver com a idolatria. Porque eu sou um Deus ciumento, fala no Êxodo 20. Mas peraí, deixa eu só perguntar um negócio. Sim. Essa imagem dos ciúmes à entrada, como assim? Eu não entendi essa parte. Juliana, dentro do templo de Deus, na época de Ezequiel, eles literalmente colocaram uma estátua de um ídolo. Ah, tá. Eu tentei representar aqui nessa imagem.
Você imagina que você entrasse no templo de Deus e tem uma imagem de um ídolo lá. Ó, caramba, hein? Disse-me ainda, filho do homem, vê o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário, pois verá ainda maiores abominações. Olha só, você está vendo, Ezequiel? Eles colocaram ídolos na minha casa, onde devia ser o meu santuário, onde eu deveria ser adorado pelo meu povo, onde é o lugar mais sagrado da terra. Você está vendo que abominação eles estão fazendo aqui? Você ainda vai ver maiores abominações. 7. Ele me levou à porta do átrio. Olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: Filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então ele falou assim: olha lá dentro do templo que eles estão fazendo. E quando ele entrou, o que ele viu? Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles. Estavam de pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. Então olha só. Deus falou assim: olha só, eles fizeram uma imagem, um ídolo, e colocaram dentro do meu santuário para ser adorado. Olha lá dentro o que eles estão fazendo. Aí ele entrou e viu que nas paredes do templo, num lugar escondido, eles fizeram vários desenhos de outros deuses e de répteis e de ídolos. E aí os anciãos, que é o povo que devia estar lá adorando a Deus, estavam lá incensando esses ídolos, jogando incenso nesses ídolos. Não parece com essas coisinhas que a gente vê aqui, ó? Eles fazem isso até hoje. Verso 12 fala assim: Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Você lembra que a gente viu no começo que falava assim que a glória de Deus estava lá, Deus estava vendo todas as coisas? Verso 13 diz: Disse-me ainda: Tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Tamuz é o deus Sol, de muitas culturas. Disse-me: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que essas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. O santuário de Deus, o templo, o tabernáculo, ele era feito de uma forma que era tudo muito pensado. A adoração ao sol era uma coisa que Deus detestava e Deus abominava de tal forma que o santuário foi montado de forma que de manhã os sacerdotes entravam no templo de costas para o sol e de frente para o templo. E no final do dia, quando eles terminavam de trabalhar, eles saíam de novo de costas para o sol. Então eles estavam mostrando a adoração deles a Deus e se negando a adorar o ídolo de tantos e tantos povos. Aqui, pelo contrário, a gente vê que dentro do santuário, os homens que deviam estar servindo a Deus estavam de costas para o templo e adorando ao sol. Isso a gente volta no que a gente viu, falando sobre Deus não adore o sol e a estrela. E a gente lembra também de como a gente viu lá atrás. Adoramos a Deus no domingo porque é o dia do sol. E aí Deus fala para Ezequiel: Então me disse: Vês, filho do homem, acaso é coisa pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Então, assim, olha, os homens falam assim: Nós fazemos essas abominações, mas Deus não pode ver. E Deus fala assim: Eu estou vendo todas as coisas. Eu sei o que está acontecendo ali. Mas as abominações que eles fazem me afastam do meu próprio santuário. A gente viu isso no começo do texto. Eles me afastam do meu santuário quando eles cometem abominações que eu não aceito. Então, nós temos que pensar assim: se eu estou numa igreja que comete abominações, que contém ídolos, que contém oração a santos e a intercessores que não Deus, e que fazem coisas abomináveis a Deus, que Deus não tolera e Deus não permite, a presença de Deus não se faz nesses lugares. Deus está vendo o que está acontecendo, mas Deus não se faz presente ali de uma forma especial.
E aí, verso 18, e isso também quando a doutrina é contrária à Bíblia, né? E o verso 18, Deus fala assim: pelo que também os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então, olha só quão graves são essas abominações. E quão grave é o fato do papado difamar o tabernáculo. Ele se coloca no lugar de Deus e ele ainda pega o lugar, que seria uma cópia falsificada do templo de Deus, e faz todas essas profanações que a gente viu, assim como aconteceu na época de Ezequiel. E coloca outros intercessores também. No Catecismo diz assim: a intercessão dos santos, os bem-aventurados, estando mais intimamente unidos com Cristo, consolidam mais firmemente a Igreja na santidade. Eles não cessam de interceder a nosso favor diante do Pai, apresentando os méritos que na terra alcançaram. Ou seja, os santos, eles estão lá no céu. A gente já viu na Bíblia que quem morreu tá dormindo, tá num estado de inconsciência. Aqui diz que eles estão no céu. E eles intercedem a Deus não pelos méritos de Cristo, mas pelos próprios méritos deles. Então eles fizeram coisas boas, eles chegam para Deus e falam assim: olha, nós fizemos tantas coisas boas, escuta a oração do teu filho lá na terra. É Jesus que faz isso. E eles estão colocando outras pessoas no lugar de Jesus. Graças ao mediador único entre Deus e os homens, Jesus. Se Jesus é o único mediador, como é que tem outro mediador lá de cima? O único significa que na terra temos nós, o único entre nós e Deus é Jesus, e tem Deus. E aqui eles estão falando que Jesus é o único mediador, mas entre Jesus e os homens tem os santos também. Então não é o único. A nossa fraqueza é assim grandemente ajudada pela sua solicitude fraterna. Aqui sobre o sacrifício, a gente já leu esse texto antes, eu coloquei 2 vezes, acabei me confundindo. 1 Timóteo diz claramente: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, o testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Atos 4 diz: Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Claramente, Jesus é o nosso único intercessor, o único que pode chegar a Deus e falar: olhe pelos meus méritos e perdoa teu servo fraco, pecador. Então, eles colocam outros mediadores. Isso tudo acaba conduzindo não só os seguidores do papado, mas os evangélicos que seguem as doutrinas do papado, à destruição. Daniel 8:24, quando fala do poder de Satanás através do chifre pequeno, através da besta do mar, através do papado, diz que grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Nós vemos que o poder vem de Satanás. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Ou seja, o engano dele ia prosperar no mundo. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Está disponível, mas a maioria das pessoas não quer. Esse poder, o chifre pequeno, o papado, destruirá os poderosos e o povo santo. Destruir é o quê? É levar para a perdição. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, e ele faz. No seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. As pessoas que vivem despreocupadamente, que não prestam atenção no que a Bíblia fala, que se prendem nas doutrinas humanas de qualquer tipo de religião que prega diferente do que a Bíblia prega, seguindo as doutrinas do papado, serão destruídos. É triste, é muito triste, mas a maioria das pessoas prefere ouvir o pastor, o padre, do que o assim diz o Senhor. Muitas vezes a pessoa se depara com algo na Bíblia que é diferente do que a doutrina da igreja fala, mas, poxa, eu estou nessa igreja há tanto tempo, mas aqui é tão legal, aqui é tão bom, e fica preso naquele momento ali, naquela igreja, naquela doutrina, diferente do que a Bíblia fala. E isso é a doutrina de Satanás. Esses são os sofismas que o Gabriel falou. E os que vivem despreocupadamente são aqueles que vivem a vida como se Deus não existisse, como se não se importasse com Deus. Até pode ter uma religião, alguma coisa, mas eles não se importam realmente com fazer a vontade de Deus. Mas o grupo de despreocupados mais perigoso é esse aqui. É o grupo que está dentro das igrejas. O grupo das pessoas que acham que porque frequentam uma igreja, elas estão bem com Deus. Eu fui no culto no sábado, eu fui no culto no domingo, eu fui no culto da quarta-feira, eu estou bem com Deus. Então, eu falo assim, até dentro da igreja que prega a doutrina verdadeira, até dentro do lugar que fala a verdade, as pessoas que vivem despreocupadamente estão sendo levadas para o mesmo engano de Satanás. Porque muita gente está ali por uma religiosidade, está ali por um compromisso, está ali às vezes para aparecer, está ali por ego e por orgulho, está ali porque tem um cargo, mas muitas vezes está distante de Deus e nem conhece a palavra de Deus direito. Apocalipse 13:7 fala assim:
foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, ou seja, o papado ia lutar contra o povo de Deus e vencer. Esse vencer é um vencer bem entre aspas. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, o papado perseguiu os santos por muito tempo, e ele por muito tempo realmente, entre aspas, venceu. 1 Coríntios 4, 3 e 4 diz assim: Mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então ele está falando assim, as pessoas que não conhecem a verdade, elas não conhecem a verdade porque Satanás está encobrindo, ele está cegando o entendimento dessas pessoas. E essas pessoas estão sendo enganadas, e é o papel do papado em muitos desses enganos. E essa autoridade que fala aqui, que ele teve autoridade sobre todo mundo, essa autoridade o papado teve durante o período da supremacia papal, os 1260 anos que nós mencionamos bastante em Daniel 7. Esse poder ele foi cessado, mas a influência ainda continua hoje. Embora ele não tenha poder político, o poder religioso dele incrivelmente prospera dentro até dos protestantes. Sobre o vencer, entre aspas, como eu disse, eu gosto muito desse texto, 2 Coríntios 4, do 7 até o 18. Aqui a gente vê como que, embora aparentemente Satanás, através do papado, estivesse vencendo, ele não estava vencendo nada. Olha só. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no coração o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei e por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará como Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, por mais que pareça que seja uma vitória de Satanás, na verdade, aquelas pessoas que foram fiéis a Deus, que foram duramente perseguidas, elas pregaram o evangelho de uma forma tão grande que ele chegou até nós hoje. Eles pregaram o evangelho de uma forma tão verdadeira que com certeza levaram milhares e milhões de pessoas para a salvação. Tiraram as pessoas daquele caminho de cegueira espiritual, de encobrimento da verdade e levaram essas pessoas para a luz do evangelho, para a salvação. Então, falando sobre tudo que a gente está falando hoje, a gente não está falando de católico, não está falando de evangélico, não está falando de espírita, de qualquer coisa. A gente está falando de pessoas que muitas vezes estão sendo enganadas por falsas doutrinas, que nós sabemos que existem muitas falsas doutrinas. Mas a Bíblia é a verdade, a Bíblia é o único caminho que pode conduzir para a salvação. Não quer dizer que quem está hoje errado não pode estar certo amanhã. E muito menos quer dizer que quem está hoje certo não pode estar errado amanhã. Então a gente tem que estar firme, a gente tem que se manter firme no entendimento de que a Bíblia ela é a verdade. Se o pastor falar A e a Bíblia falar B, a gente fica com a Bíblia. Se a igreja falar A e a Bíblia falar B, a gente sai da igreja e fica com a Bíblia. Porque a gente tem que estar fiel ao que Deus falou na palavra dele, não fiel ao que os homens dizem. Adriano, quer falar alguma coisa? Rodrigo, e voltando ali, né, nessa passagem de 2 Coríntios, esse tesouro em vaso de barro, né? Esse vaso de barro somos nós e o tesouro é o evangelho, né? A palavra Sim, verdadeira. lindo. É o evangelho verdadeiro que a gente tem que levar. Esse tesouro que a gente tem que ter dentro de cada um de nós. Estudar e procurar levar adiante.
Aqui a gente tem um outro ponto também que a gente falou mais cedo. Muitas pessoas estão querendo ver os milagres, estão querendo ver as coisas acontecerem, e se não tem milagre, não tem coisa acontecendo, não acredita. Mas aqui você vê, ele fala claramente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, assim, é um perigo muito grande se prender ao que é visível. A gente tem que se prender à palavra. Apocalipse 13:8 diz que todos os que habitam sobre a terra adorarão a besta do mar. Quando a ferida mortal for curada, o mundo inteiro vai se dobrar novamente ao poder do papado. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todas as pessoas que, quando a ferida mortal for curada, continuarem a seguir o papado, isso pode acontecer através das suas doutrinas ou através diretamente da adoração ao papado, serão destruídas. Elas não terão seus nomes no livro da vida. Os nomes serão retirados do livro da vida. Então, mais uma vez, né? Isso acontece no futuro, quando a imagem da besta, a marca da besta, tiverem sido instauradas. A gente vai falar disso semana que vem. Como que ocorre essa adoração à besta do mar? Essa adoração à besta do mar ela ocorre adorando diretamente o papado ou seguindo as suas doutrinas. Porque muitas vezes as igrejas evangélicas se dizem diferentes e se dizem superiores e protestantes, mas estão obedecendo muito mais o papado e as doutrinas humanas do que a própria palavra de Deus. Ô, Rodrigo, Sim? deixa eu te falar uma observação, porque assim, a minha mãe, ela começou a frequentar a igreja evangélica tinha 15 anos. E de lá para cá, caiu muito, viu? Caiu muito. Eu lembro dos ensinamentos da época que eu tinha 15 anos para hoje. Como que. Lógico, lá eles não guardavam o sábado também naquela época e tudo, né? Mas como que caiu assim, sabe? Caiu muito os evangélicos, sabe? Nossa, como que caiu os ensinamentos. As pessoas naquela época liam um pouco a Bíblia, seguiam um pouco, sabe? Mas como que o diabo, sabe, foi foi deturpando tanto, foi igual você falou, né, de esqueci o nome que você falou aí, de coisas, verdade misturada com mentira, mas como que as igrejas Sofismas. sofismas, isso. Como que o diabo, assim, atuou nas igrejas evangélicas. Você vê as músicas, você vê pelas músicas mesmo, você vê as músicas que cantavam antigamente, né, que tinha aqueles hinários da Assembleia de Deus e tudo, e as músicas que cantam agora, como que decaiu. Por exemplo, quando eu ia na Batista Shalom, tinha uma menina que cantava, sabe, tipo igual o hino especial que tem na igreja, ela sempre cantava aquela música, Sabor de Mel. Você ouviu falar nessa música? Eu não conheço, não. Não, mas aí ela cantava muito essa música, é muito conhecida no mundo evangélico, mas se você vê a letra, você não acredita. Tipo assim, a letra fala o seguinte: a pessoa que viu você lá embaixo vai aplaudir você lá de pé, que vão pagar o que falaram de você e cantar na igreja evangélica umas músicas absurdas desse, sabe? E como que o diabo ele vem, sabe, ele tá instalado dentro das igrejas, entendeu? Tá instalado. E inclusive, igual você falou, dentro da nossa igreja, né? A gente Infelizmente, tem que sim. então, a gente tem que tomar cuidado. Eu converso muito com o Cláudio isso, para a gente não ser religioso, sabe? Religioso demais. Você ir na igreja no sábado, você devolver seu dízimo, você ir nos cultos, mas você fica ali no estado de inércia, sabe, não faz nada para pregar a palavra de Deus, não vive aquilo que Deus está mandando você viver. É um papa sermão, como falaram, não sei que dia que falaram esses dias, papa sermão, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar um fariseu, um religioso, né? Com certeza. Então, sobre tudo que a gente falou aqui, a gente estudando Daniel 7, até onde a gente parou no nosso estudo da outra semana, parecia que o papado ele ia durar até certo tempo, e mesmo agora no Apocalipse a gente vê que ele sofreu ferida mortal, aparentemente ele não ia voltar mais a dominar, ele nunca mais ia ter poder político e religioso, mas o Apocalipse 3 diz que a ferida mortal ela vai ser curada. A gente está nesse intervalo entre a ferida mortal ter acontecido e ainda não aconteceu a cura. Todos aqueles que não estiverem firmemente apegados à Bíblia
todas aquelas pessoas que se apegam a religiões, se apegam a pessoas e a pastores. E hoje muito forte a teoria da prosperidade, esse negócio que a Juliana falou de Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar dessa forma e daquela forma e não sei mais o que. Coisas que, sabe, Deus vai te levar para os Estados Unidos, Deus vai te dar riqueza, vai te dar umas coisas que não faz sentido. Aqueles papos, já viram aquele Dave Leonardo? Aqueles papos mais furados que existem, de praticamente um coach religioso. É o que as pessoas se prendem hoje. E assim, elas estão prestando adoração a Satanás. Por quê? Porque quem não presta atenção no que a Bíblia fala, e na verdade, infelizmente está na mentira, e o pai da mentira é Satanás. Ou a gente está do lado certo, ou a gente está do lado errado. Não tem, como a gente fala sempre, não tem como ficar em cima do muro. Porque o diabo é o dono do muro. Se eu estiver em cima do muro, eu estou do lado dele, ele não vai se preocupar comigo. E quem tiver firmemente apegado à palavra de Deus, vai ser novamente perseguido quando a ferida mortal for curada. E a grande diferença é que uns vão prestar atenção na Bíblia, no assim diz o Senhor, e outros estão prestando atenção no assim diz o padre e assim diz o pastor. A gente já falou sobre isso mais cedo, né? Mas chegamos de novo no verso 13, no verso 10. Se alguém leva para cativeiro, o Papa quer muito levou para cativeiro vai. E acabou o poder político do papado, sendo o Papa Pio VI levado para cativeiro, onde ele morreu depois de alguns anos. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Nós vemos que depois, na continuação, que a perseverança e a fidelidade dos santos tem a ver com a obediência a Deus, inclusive com a guarda dos mandamentos. Então, o verso 10 é o verso que conclui a história contando como aconteceria a ferida mortal, né? O papado sofre a ferida mortal quando o general Berthier leva o Papa Pio VI preso. E de lá até hoje, o papado nunca mais teve poder político e religioso global. Aqui, com tudo isso aqui, a gente encerra a primeira parte do estudo, que é a parte da besta do mar. A semana que vem a gente vai ver a besta da terra. E é na besta da terra que a gente vai ver como que a ferida mortal do papado vai ser curada. É lá também que a gente vai ver como é que vai acontecer a imagem da besta e a marca da besta. Por quê? O anticristo, como as pessoas imaginam que vai ser um homem que vai vir e dominará, não. O anticristo já domina há muito tempo. Ele já existe desde 538 a.C. E ele dominou, perseguiu fortemente. Ele já se assentou no lugar de Deus. Ele já se ostentou como Deus e se ostenta como Deus. Ele mudou a lei de Deus. Ele perseguiu o povo de Deus. E ele um dia vai voltar. Quando ele voltar, mais uma vez, não estamos falando de homens, não estamos falando de religiosos, de católicos. Nós estamos falando do sistema religioso do papado. Um sistema que é governado por Satanás. As próprias cartas do Apocalipse vão falar que é onde está, é a sinagoga de Satanás, onde está o trono de Satanás. Doutrinas perigosíssimas, doutrinas contrárias à Bíblia, que estão com a intenção de levar as pessoas para a perdição. Semana que vem a gente vai pegar e vai estudar essa parte aí da besta da terra, a marca da besta, imagem da besta e por aí vai. E a gente vai ver o impacto muito grande que isso tem no nosso mundo religioso. Every good and perfect thing, it comes from you, and everything beautiful and free is a little glimpse of you, in the laughter of a child, in my lover's eyes, in the hands of the healers, in the strength of the wine, the courage of a soldier on the front lines, in the hope of the nations, in the words of the wise.
Então, pessoal, a partir do dia 24 de janeiro, a gente vai voltar com os estudos lá na igreja. Então, convidando todo mundo a participar com a gente. Presencial é muito mais legal do que fazer online, né? Fica bem mais aconchegante, bem melhor para poder participar e perguntar e dividir tudo. Então, a partir do dia 24, às 4 horas da tarde. Então, a gente pretende fazer todos os sábados. Então, tá todo mundo convidado para participar com a gente. Alguém tem alguma coisa que quer acrescentar do estudo de hoje? Alguma dúvida? Algum apontamento? Rodrigo, Sim, o que eu quero pedir para o pessoal estar orando, né, por esse estudo bíblico, que possam vir pessoas novas, né? Esse é o nosso desejo, né? certeza. Que venha muita gente nova de fora que queira aprender, discutir de forma positiva a Bíblia, trazer coisas novas, né? Não só chegar lá, como você falou, de chegar lá e assistir, mas participar mesmo. Tentar levar dúvida, levar questionamento, levar doutrinas diferentes para a gente poder debater e É, e chegar hoje no foi um conhecimento. horário bom, 1h30 de estudo. Foi um horário bom hoje, né? É, O então, pessoal falou lá de 3 horas de estudo. Eu nunca participei de um estudo seu que foi 3 horas, não. ah, O pessoal aumenta também, né? se for juntar a besteira da que eles falam. Mas enfim, alguém faz oração para a gente finalizar aqui hoje? Faz aí, amor. Eu faço para nós. Oremos. Um grandioso Deus, amado Pai, santificado seja o teu nome. Deus criador e mantenedor, que está no controle de tudo e nada acontece sem o teu querer, ó Pai. Agradecemos a Ti por mais um estudo, agradecemos a Ti por mais um aprendizado. Ó Deus amado, que, que tudo que nós ouvimos hoje, Deus, que nós possamos internalizar em nosso coração, em nossa mente, sim, Deus, e sempre procurar pôr em prática, ó Pai, o que aprendemos do Senhor. Por favor, ó Deus, que nós possamos também ser verdadeiros discípulos teus, sim, Deus, como vasos de barro, Deus, termos o tesouro do Evangelho em nosso coração, em nossa vida, em nosso dia a dia. Por favor, ó Pai, perdoa, Senhor, as nossas faltas, a nossa, as nossas limitações, que Teu Santo Espírito sempre trabalhe, Deus, em cada um de nós, para que nós possamos ser mais e mais parecidos com Cristo. Dai-nos uma boa noite de descanso, sim, Deus, uma boa semana na sua companhia, nos proteja de todo mal, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Então, semana que vem tem mais. Semana que vem, Besta da Terra. Quem quiser Amém. já adiantando a leitura, Apocalipse 13 a partir do verso 11 até o final, tá bom? Bom, Amém. Tamo junto. Vambora. Obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Deus, obrigado, Rodrigo. Um Valeu, abraço. gente. Boa noite,